ensinador da Bíblia. Um pregador verdadeiro, genuíno, puro, santo. Meus irmãos, na reunião, não vou nem poder falar sobre os cabelos aqui. Não vou nem entrar em 20 Deus, não vai dar tempo, eu acho que eu vou continuar no próximo programa. A reunião dos 1.800, irmãos. Lá na primeira Evlavec, um pastor aqui de Bagé de 30 anos foi lá. Aí eu perguntei, como é que é o pastor Silas Malafaia? Ele é arrogantão. Que é pastor arrogante? Liberal e arrogante? Eu não entendo isso. Ele disse, e a esposa dele estava lá com aquela calça enfiada nos glúteos. Como é que é? Um pastor que serviu uma coisa dessa, ficou escandalizado com a calça da Elisete Malafaia? Ah, que horror! Eu vou dizer uma coisa. O Paulo, quando ele disse, o que eu escrevo é mandamento de Deus, se tu é espiritual profeta, ele também disse, agora, se tu ignorar, tu vai ser ignorado. Sabe o que o Paulo ia fazer se ele passasse lá na primeira Evlavec do Silas Malafaia, pela Elisete, com aquelas calças enfiadas nos glúteos? Ele ia ignorar ela. Ele ia virar a cara. Ele ia dizer, eu não vejo uma irmã cristã tendo espírito nisso. Eu vejo uma carnuda, uma mundana. É o apóstolo Paulo, da carta aos Gálatas, do capítulo 2, mas com o versículo 8, seu louco. Eita, Sagaçu demandará. Que tristeza! Uma mulher que é filha de pastor nasceu dentro da igreja. Quantos vêm do mundo? E o Espírito, dão lugar ao Espírito Santo e compreende essas coisas com facilidade. Tem crente, como diz a Miriam Araújo, saiu do Egito, mas o Egito nunca saiu dele. Eu vou dizer um negócio. Sansão, quando ele deu o enigma, lá na terra dos filisteus, os camaradas foram na esposa dele e ele disse, olha, se não tivessem lavrado com a minha novilha. O Silas Malafaia está pensando que as irmãs que têm Bíblia, que as irmãs que têm o Espírito Santo são como vaca. As irmãs que têm Bíblia não são como a vaca, como a novilha de Sansão, meu filho. Não é assim para enganar elas. Silas Malafaia chamou as irmãs na TV de bruxas, de raposas, por causa dos cabelos grisalhos. Mulheres tementes a Deus que guardam o seu ensino. Eu vou dizer um negócio. Não é bom ouvir isso aí que o Silas falou. Se não é bom para ouvir isso, eu poderia levar ele livre, mas eu não vou levar. A mulher dele parece uma perua, parece uma prostituta. Parece uma galinha, usando o termo vulgar. Toda rebocada. Poderia não ter ouvido o que precisa ouvir. Falando em ser como animal, o livro, você dá o livro aqui. Filma aqui esse livro aqui. Vou mostrar aqui para a câmera o livro. É um livro de Silas Malafaia. 12 principais motivos que levam o casamento ao fracasso. Tá filmado? Deu. Vai pro YouTube também. Mostrei aqui para a câmera o livro do Silas. É esse livro aqui que fez um irmão vir lá da Mulher Negra na minha casa perguntar se sexo anal e sexo oral era lícito no casamento. Mas o que é isso? Um livro do Silas Malafaia me ensinando isso para o homem? Mas peraí, aquilo que o homem mais promíscuo e devasso do mundo chama de depravação, Silas Malafaia no seu livro dá a entender aos irmãos mais fracos na fé que é lícito, que é santidade no leito matrimonial. Essa imundícia desse livro que eu vou mostrar aqui de novo, ó. Deus tem misericórdia. Irmãos, o psicólogo é a pessoa mais indicada para explicar a natureza do funcionamento do corpo humano. Eu poderia, se eu estivesse falando com uma pessoa espiritual, usar uma parábola de um porco mantendo relação sexual com uma porca. O porco não erra. O porco não erra a penetração na porca. Por causa da natureza. A natureza impulsiona ele. Agora, como Silas
Quer dizer que o que vale na Elisete Malafaia tem que valer no Silas. Todo ato sexual praticado pelo Silas e pela Elisete, que é contrário à natureza, o que vale nela, vale nele. Quer dizer que na Elisete, o que é contrário à natureza é santidade. Vai lhe dizer que se praticar o contrário no Silas é pecado? Ainda vem me dizer que é só entre homossexual e lésbica, e que está tudo liberado, safado, nojento, imundo, promíscuo, libertino. Os falsificadores da Bíblia são assim. Eles começaram dizendo, não adianta ter cabelo comprido, saia comprida, que é a língua mais grande do que o cabelo e do que o vestido. Quem não conhece esse chavão? Pois é, mas só que o ensino da língua está em toda a Bíblia. Está em Provérbios, está nos Salmos, está na carta de Tiago, está nos Evangelhos. Mas não é que para se ensinar sobre a língua tem que anular tudo aquilo que é bom e santo, que é puro, que agrada a Deus. Eles começaram assim, sabe o que eles estão pregando hoje? Não adianta ter o Espírito Santo se tu não tiver um carro zero, se tu não tiver a tua casa é uma casa popular. Vai chegar ao ponto de dizer que não adianta ter o Espírito Santo. Na última pregação do Silas, ele disse que não é importante o homem ser espiritual. Que é isso? A Bíblia diz que o pendor das coisas da carne vai dar na morte, e o pendor das coisas do Espírito vai dar para a vida eterna, e vida eterna em paz com Deus. Silas Malafaia. Silas Malafaia se esqueceu de um versículo quando fez o seu livro. 1 Coríntios 7, no versículo 28, diz um conselho de Paulo aos jovens e às virgens. Gostaria que vocês não se casassem para servir ao Senhor. Mas se o jovem se casar, não peca. Se a virgem se casar, não peca. Ele diz, mas todavia, os tais terão tribulação na carne, e eu queria poupar-vos. Que tribulação é essa, meu irmão? Se tudo é liberado, são casados. Que tipo de tribulação é essa na carne? Se tudo é liberado. A sexualidade divina é santa. É para prazer e procriação, não se nega. Silas Malafaia alega no seu livro que Deus jamais ia ser sarcasta de dar tantas sensações em nossas terminações nervosas, sensações erogêneas, erógenas, por todo o nosso corpo e nos privar desse deleite. Que sem vergonhice. Ainda me veio o irmão lá da Unha perguntar se podia praticar sexo anal e oral. Não, olha, tem que dar um lado. Tem que fechar para abrir o sinal verde e mandar passar. Deus tem misericórdia. Se eu tivesse meu apito de brigadeiro, eu dizia, para aí! Silas Malafaia, safado! É muita falta de espiritualidade. Meus irmãos, ele falou sobre a barba, aqui o assunto sobre a barba. Ele falou sobre os atavios, está aqui tudo sobre atavio. Ele falou sobre cabelo, está aqui tudo sobre cabelo. Mas está terminando o programa. Não vai dar tempo. Tem todo Mateus 23, que é a passagem da Bíblia que eu mais amo. Mas por hoje eu vou dizer isso aqui, o Silas Malafaia jamais vai entregar isso aqui, ó. O Silas Malafaia jamais vai entregar isso aqui, ó. Mateus 23, 26. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o exterior fique limpo. Jamais vai pregar isso aqui. Limpa primeiro o interior do copo, para que também o exterior fique limpo. Ele diz na sua segunda mensagem, na primeira, que Deus não aceita a aparência do homem. A Bíblia diz isso mesmo em Gálatas, mas é a Bíblia Sagrada de Gênesis e Apocalipse que ensina como deve ser a aparência do homem. Cabelo, ele não está dentro do coração do homem, ele está por fora.
mas o que ele tem por dentro do coração determina como será o seu cabelo. Se ele tem Bíblia ou se ele tem conversa fiada no coração. A sua veste tem que ser modesta, com bom senso e com pudor, com decência. Se ele tem isso no coração, ele vai ter isso por fora. Senão ele não tem uma sã doutrina no coração. Ele tem uma conversa fiada de lobo como Silas Malafaia. Está aqui todo um estudo sobre cabelo, ó. Está aqui tudo, ó. Está aqui todo um estudo sobre barba. Vou pregar então na próxima mensagem, mas vou esquecer o Silas. Vou pregar sobre estamos por um fio de cabelo porque a graça nos constrange. Vamos orar, meus irmãos. Vamos abençoar a todos que nos ouviram. Que pena! Que pena! Que pena, Jesus! Que pena, Jesus, que terminou! Eu estou tão empolgado que eu prego a tarde toda, meu rei! Deus de misericórdia! Vamos orar, meus irmãos. Eu quero dizer aqui, eu quero fazer um convite. O senhor que não é cristão e que ouviu isso aí, não se escandaliza, é assim mesmo. Essa é a realidade do Evangelho no dia de hoje. Antigamente, a realidade é que eles mandavam os irmãos para os leão, prendiam os irmãos, decapitavam os irmãos, queimavam os irmãos na fogueira. A realidade de hoje é essa. É dissimulado, é sorrateiro, o engano é na perspicácia. Quase não dá para notar, mas é prática de sensualismo e de vaidade, não é outra coisa. Isso vai levar as pessoas para o inferno. Mas eu quero te dizer para ti que não é cristão. Aceite Jesus como Salvador. E procure uma igreja conservadora, por favor. Procure a igreja batista, a missão da última hora. Procure a Cristo e a Resposta. Procure a Assembleia de Deus Restauração. Procure a igreja batista do pastor Gideon Muniz. Procure essas igrejas conservadoras. Tem outras, mas eu desconheço. A Deus de amor, procure a igreja Deus de amor, procure uma igreja conservadora, que tenha unção e ensino. A visão missionária, procure as igrejas que são conservadoras. Eu desconheço todas, se eu esqueci de alguém, me perdoe, vamos orar. Soberano Deus, abençoe as pessoas que nos ouviram, abençoe os irmãos que estão sendo hoje, Pai, censurados, criticados, meu Deus, pelos zelo e os bons costumes. Abençoe e fortaleça, Pai, aqueles que estão em dúvida, Pai, devido a tanta informação, a tanto falso ensino, meu Rei. Ó Pai, derrama da tua graça, unge o teu povo e separa o teu povo, guarda o teu povo nos dias maus, Pai, no meio dessa alcateia de pastores libertinos. Guarda-nos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.